meu irmão, minha irmã. Nesta quinta-feira, dia 13 de agosto, nós vamos meditar um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 21. Vamos ao texto. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É muito interessante esse texto, porque aqui aparece um número que é bem simbólico, né? Tem um sentido muito próprio na Sagrada Escritura, e de fato este número, o número 7, aparece várias vezes. Por exemplo, no Antigo Testamento nós temos o famoso cerco de Jericó, realizado em 7 dias, né? Quando nós vemos Jesus realizando a multiplicação dos pães, nós vemos ali alguém lhe apresentando 7 pães, então a ideia do número 7, e através daqueles 7 pães, Jesus alimenta toda a multidão. Depois nós temos ainda a ideia de do sétimo dia, quando Deus, depois de toda a obra da criação, descansa no sétimo dia. Então o sétimo dia na Bíblia tem esse sentido de completude, de perfeição. Agora é interessante onde entra aí a pessoa de Pedro, né? Isso que é perfeição, que é completude, a isto Pedro quer colocar limite. Pedro quer colocar limite. E aí Jesus não aceita limite, sobretudo quando se trata do perdão, quando se trata de oferecer amor, de oferecer perdão. Então Jesus diz, não, Pedro, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Para dizer sempre, não coloque limite naquilo que é ilimitado. Como nós humanos tentamos colocar tantas vezes limite e por isso nos atrasamos tanto. Colocamos limite até no poder de Deus e Deus não se deixa ser limitado. Deus não quer que nós coloquemos limite em nada na nossa vida, né? Sobretudo aquelas coisas boas. Repito, nós nos amarramos tanto porque nós somos limitados e colocamos limites a todo instante naquilo que não deveria ter limite na nossa vida, no nosso crescimento. Por isso que não crescemos tanto, por isso que não amadurecemos. E é importante esse crescimento, esse amadurecimento, porque para isso nós nascemos. Deus nos fez livres, Deus nos fez para o amor, Deus nos fez para perdoar e nós queremos colocar limite até nisso. Mas é interessante, quem é que pede para perdoar 70 vezes 7? É Jesus. E ele pode pedir isso. Por que Jesus pode pedir isso? Porque ele assim agiu. A vida de Jesus foi uma vida pautada sempre no amor, no perdão. Quantas vezes Jesus perdoou os pecadores, perdoou aqueles que para a sociedade não tinham perdão, aqueles que não mereciam perdão para a sociedade, Jesus perdoou. Os teus pecados estão perdoados. Jesus disse isso para tantos. Jesus se encontra com aquela mulher e diz, mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não voltas a pecar. Então veja, sempre a ideia do perdão. Por quê? Porque o perdão liberta. O perdão gera vida. Se fosse eu a pedir isso para você, talvez você pudesse desconfiar, mas é Jesus que pede. Jesus sabe o que é bom para nós, porque Ele é Deus e Deus sabe o que é melhor para nós. Quando nós não perdoamos, nós vamos colocando dentro de nós doenças. Nós adoecemos. Preste atenção, uma pessoa que guarda mágoa por muito tempo, uma pessoa que guarda feridas de ódio, de rancor, de mágoas por muito tempo, essa pessoa tem alguma doença. E talvez uma das grandes doenças, eu vou chamar isso de doença, é a falta de alegria, a falta de sorriso, a falta de paz. É uma doença isso. Uma doença que só fere a pessoa que a sente. A falta de perdão só faz mal a quem não perdoa. Então, eu diria para você hoje, não eu, mas o próprio Jesus, perdoe. Pense qual é o perdão que você não deu ainda, pois esse perdão que você não deu ainda a alguém, talvez seja aquilo que esteja te amarrando, que esteja te fazendo triste, que esteja te trazendo dores
e quem sabe até dores físicas. Sim, as dores físicas muitas vezes são consequência de uma relação não resolvida, de uma mágoa não perdoada. Nós precisamos perdoar para que nós sejamos mais livres, leves, felizes. Que Deus nos dê essa graça. É verdade que nós não conseguimos perdoar facilmente, mas com a graça de Deus nós conseguimos. Uma forma da gente perdoar uma pessoa é a gente entender que o outro pode ferir. É a gente entender que eu também posso errar. Eu posso cometer o mesmo erro que aquela pessoa cometeu em relação a mim. Eu posso cometer o mesmo erro. Se você pensa que jamais cometeria aquele erro, saiba que você pode cometê-lo a qualquer momento. Portanto, perdoe, liberte o seu irmão. Quando você perdoa, você se liberta e você dá ao seu irmão também o prazer de dizer: eu estou perdoado. A ofensa que eu fiz foi perdoada. Não há alegria maior do que a gente ser perdoado e também a alegria de perdoar. Deus te abençoe. Deus nos faça compreender que o perdão só nos traz felicidade. Um grande abraço.